Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana de Família Nele começando, mais uma semana que nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus, né? Então vocês devem estar percebendo aí, a gente está num novo cenário, tentando fazer alguma coisa um pouco diferente para que nosso estudo possa chamar a atenção de mais pessoas e que vocês possam mudar um pouco aí e ver um pouquinho como que é, tá bom? A gente está aqui na praça do Jardim Aquários. Se vocês ainda não conhecem, nunca vieram, vem aqui, é legal, é gostoso. Mas vamos lá, vamos fechar os olhos, vamos orar para que a gente possa começar? Então tá bom. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Deus. Te agradeço por ser um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de meditação da palavra, nesse momento, Pai, de estudo da Tua palavra, que o Senhor possa se mostrar presente, que o Senhor possa nos ensinar, que nós possamos aprender cada vez mais, Pai. É isso que eu te peço, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje, como prometido, nós vamos começar um novo estudo. Há 2 semanas nós terminamos o Evangelho de João, então agora nós vamos começar as cartas de Paulo, nós vamos começar por Romanos. Então eu quero pedir para que você possa abrir a sua Bíblia, já pegue o seu caderno de anotações aí, que a gente vai fazer, a gente vai estudar, da mesma forma que a gente fez João. Cada semana um capítulo, para que a gente possa ir vendo algumas coisas, talvez dependendo do capítulo, já vou adiantar para vocês, dependendo do capítulo a gente pode fazer até em duas semanas, dividir o capítulo em 2 semanas, porque Romanos tem sempre algumas coisas que são bastante interessantes para a gente conseguir estudar e esmiuçar um pouquinho mais sobre aquele assunto, tá bom? Então abre aí a sua Bíblia na carta de Romanos, capítulo 1. Então, só para a gente contextualizar um pouquinho sobre a carta de Romanos, Paulo, ele nunca chegou aí em Roma para pregar. Ele não foi... Paulo, nós sabemos que ele fez 3 viagens missionárias e dentro dessas viagens missionárias ele foi para tantos e tantos lugares, pregou em tantos e tantos lugares e abriu muitas igrejas. Tanto é que as cartas de Paulo, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, todas essas Gálatas, todas essas cartas são direcionadas às igrejas que ele mesmo abriu, que ele mesmo foi no local e fundou essa igreja, e depois ele saiu, foi fazer as viagens dele, e assim ele mandava as cartas para poder ensinar, para poder corrigir algumas coisas que estavam acontecendo e até mesmo para manter esse contato. Roma é diferente, a carta dos Romanos é diferente porque Paulo nunca chegou a pregar em Roma, nunca chegou a abrir a igreja em Roma, ele não chegou a fazer nada disso. Entende-se que a igreja de Roma começou, lembra lá em Atos, no capítulo 2, onde o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele desce e sobre todo mundo, e lá nessa reunião onde estavam aquelas pessoas, várias pessoas começam a falar em línguas diferentes. Dentro desses povos tinha também romanos. Então, provavelmente uma pessoa que foi ali, que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele ali, essa pessoa saiu dali e voltou para sua cidade, voltou para Roma, e lá essa pessoa, uma pessoa comum, uma pessoa sem nada de especial, sem nada muito de especial, sem nada, começou ali a pregar esse evangelho, pregar Jesus, pregar sobre aquilo que ouviu, e ali nasceu uma comunidade. E Paulo acaba sabendo dessa comunidade, acaba sabendo que existe uma igreja ali, ou alguns irmãos que se reuniam ali, e Paulo ele vê em Roma algo interessante, porque Paulo ele sempre pensava à frente do seu tempo. Então nós vamos ver durante a carta de Romanos que ele sempre tem um pensamento à frente do seu tempo. Você vem com uma pergunta, ele já tem a resposta e já tem uma pergunta para aquilo que você já vai fazer. Então Paulo ele sempre está à sua frente. E Paulo pensava, no momento que ele estava escrevendo a carta aos Romanos, ele pensava em dali, ele pensava em ir até Roma, estabelecer uma base ali em Roma, uma base como ele tinha em Jerusalém, onde toda vez ele pegava, ele ia, abria a igreja e voltava para Jerusalém, onde ali ele conseguia ter uma base, onde ele levava dinheiro, onde ele levava os alimentos que as pessoas entregavam para ele, tantas coisas que aconteciam, era sempre voltava para Jerusalém. E de Roma ele queria fazer esse mesmo tipo de base, ele queria fazer em Roma disso, porque o próximo passo dele era ir para a Espanha. Esse era o objetivo, esse era o sonho de Paulo, mas é o que os estudiosos dizem, né?
mas ele não conseguiu nem chegar a Roma, então muito menos ir até a Espanha para pregar. Mas o objetivo de Paulo era esse, quando ele escreveu a carta aos Romanos, era isso, para estabelecer uma base ali, onde ele conseguiria dali sair para os outros lugares. O primeiro ponto era a Espanha, e depois ele ia para o restante da Europa. Esse era o objetivo dele. Mas ele acabou morrendo antes, acabou sendo decapitado antes, e ele nem chegou a ir mesmo a Roma. Então esse é o panorama, o pano de fundo da carta de Romanos. O que aconteceu? Romanos foi escrito, como já disse, por Paulo, e foi escrito por mais ou menos no ano de 57 a 60 depois de Cristo. Então depois que Jesus já morreu, ressuscitou e foi aos céus, uns 57 anos, 57, 60 anos depois é que Paulo escreve essa carta aos Romanos. Ok? Então vamos começar? Romanos capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui Paulo, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo, você vai também reparar nas outras cartas de Paulo, quando você estiver lendo a sua Bíblia regularmente, diariamente na sua casa, você pode reparar que em todas as cartas de Paulo, ele pega e faz essa saudação, ele dá uma saudação dizendo quem é ele e qual é o ofício dele. Em cada carta, é interessante que cada carta, Paulo ele se apresenta de uma forma diferente. Aqui em Romanos ele se apresenta como servo de Cristo chamado para ser apóstolo. Então Paulo começa aqui já no versículo 1 se apresentando como Paulo, servo de Cristo. Ele não é nada além do que um servo de Cristo. E nós vamos ver durante a carta de Paulo, a carta aqui de Romanos que Paulo escreveu, que ele sempre vai intensificar, ele vai massificar, ele vai deixar bem claro que ele é apenas um servo. E aí no restante do versículo 1 ele diz: chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então é assim que Paulo ele começa a carta aos Romanos, se apresentando como servo, se apresentando que ele foi chamado para ser apóstolo. Então ele não por si só se colocou como apóstolo, mas ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então não é dele, ele é servo, Deus o chamou para fazer isso. E no versículo 3 diz: este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Paulo ele faz toda essa abertura, faz esse começo, para só no versículo 4 ele dizer quem é esse que ele está trazendo a palavra, quem é esse que ele está trazendo esse evangelho, quem é esse que o chamou, quem é esse que ele é servo, quem que é essa pessoa. Aí no versículo 4 onde ele dá o nome, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 5. Por meio dele, viemos a receber a graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então é aqui onde ele pega e começa a abrir o leque dele, onde nós, até então, Jesus ele pregou para os judeus, Jesus veio para os que eram seus, né? Mas os seus não receberam. Então Jesus ele veio para os judeus não o receberam, e aí então o evangelho é anunciado para todo mundo, onde Paulo encabeça isso, onde Paulo ele é aquele que é o apóstolo dos gentios, né? Onde Paulo ele pega e sai e começa a fazer as viagens dele, como nós já falamos, as 3 viagens missionárias, abrindo e falando e pregando e fazendo uma porção de coisas, abrindo um monte de igreja, mas tudo isso porque agora o evangelho é para todos. No restante do capítulo 1 nós vamos ver que ele vai falar sobre isso,
mas aqui ele já começa a falar que a graça foi derramada para que nós possamos, para que esse evangelho pudesse chegar até nós. E ele pega e inclui os romanos nisso, não só os judeus, não só os gregos, mas também Roma, os romanos, aqueles que estão lá, aqueles que estão distantes, aqueles que não têm contato com os outros irmãos, vocês também foram chamados por Cristo. Versículo 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então é assim que Paulo termina a sua saudação, Paulo se apresentando, Paulo mostrando qual é o objetivo dele, é de pregar Jesus Cristo, e mostrando que Jesus ele não veio só para os judeus, mas veio também para os romanos, para todo mundo, para todos os gentios. Versículo 8. Então aqui, a partir do versículo 8 até o versículo 15, Paulo ele vai orar pelos cristãos de Roma, e depois ele vai também dizer que ele deseja muito vê-los. Nós vamos ver agora o versículo 8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Tanto é que por causa disso, que a fé deles é proclamada pelo mundo inteiro, é que Paulo acaba sabendo deles, é que Paulo fica sabendo que há uma igreja em Roma. Então as pessoas falavam dos romanos, falavam daquilo, da igreja em Roma. Versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como nunca deixo de fazer menção de vocês, em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e da minha. Então Paulo, ele externa o seu desejo, mostra o seu desejo de ir visitar Roma. Como eu já tinha dito no começo, aqui Paulo não conhecia, Paulo não tinha ido, Paulo não abriu essa igreja, mas ele desejava muito ir vê-los e estar com eles para isso, para que ele pudesse organizar, formar uma base sólida ali, e dali ele ir para a Espanha e para os outros lugares que ele desejava ir e pregar o Evangelho. Versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido, até agora, impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Então aqui Paulo ele demonstra que ele queria muito ir, mas que foi impedido. Foi impedido pelo próprio Deus, foi impedido pelo próprio Espírito Santo de não ir até Roma. Não era o momento dele ir até Roma, não era para que ele pudesse ir até Roma, e Deus o impediu de ir, mas ele desejava muito ir. E aí ele pega no versículo 14, ele fala: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Então ele se sentia no dever, ele se sentia como um devedor mesmo. Eu tenho que pregar porque esse evangelho mudou a minha vida, esse evangelho mudou a minha forma de pensar, a minha forma de viver, e eu preciso pregar esse evangelho para as outras pessoas. As pessoas precisam conhecer esse Jesus, e agora nós vamos saber o que é esse evangelho que Paulo tanto fala. Interessante que eu não falei no começo, que para muitos estudiosos, a carta dos Romanos é como se fosse o quinto evangelho, é quase como o quinto evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E Romanos, ele entra também como um quinto evangelho, porque Paulo ele vem falar sobre coisas que são alicerces da base cristã. Ele não fala da origem de Jesus, não como os outros evangelhos, mas Paulo ele vai solidificar toda a crença que existia, como as pessoas, como os cristãos, ali no começo eles pensavam Cristo, pensavam sobre as coisas. É ali onde Paulo ele vai solidificar, e é por isso que a carta aos Romanos acredita-se que é também como se fosse um quinto evangelho aí. E agora nós vamos saber que evangelho é esse que Paulo tanto diz que prega, que Paulo tanto diz ser devedor, que Paulo tanto diz ser servo daquilo que ele vive. Que diz assim no versículo 16:
pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então aqui Paulo ele pega e parece que faz um resumo do que é o Evangelho e praticamente também resume o que é a carta toda que ele está escrevendo. Que ele diz aqui no versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Lembra? Lá em João ele fala, João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo aqui ele fala a mesma coisa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que liberta. E o que é Evangelho, Bruno? Você pode estar me perguntando, o que é Evangelho? O que significa Evangelho? Evangelho significa boas novas. Na antiguidade, quando um rei estava numa batalha e ele ia para a guerra, estava lá e ele vence a guerra, o que ele pega? Ele pega e manda o seu arautos, manda aquela pessoa que vai trazer a notícia para levar que acabou a guerra, que ele venceu e que está tudo bem, que está tudo em paz. E aí essa pessoa leva essas boas novas, leva esse evangelho para a sua terra, para o seu povo, dizendo ali, trazendo as boas notícias que o rei tinha para dizer. E Paulo é exatamente isso. Paulo é aquele que traz essas boas novas. Quais são essas boas novas? Que a salvação agora é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que a salvação está em Cristo Jesus. Que a salvação não é por meio de obras, mas é por meio da fé. O justo viverá pela fé. Não é assim que ele termina no versículo 17? O justo viverá pela fé. A salvação é através da fé. Essa é a boa nova. A boa nova é que o Filho de Deus veio, viveu, morreu e ressuscitou para nos salvar. Ele morreu para nos salvar e ele ressuscitou para nos dar uma vida eterna, uma chance de salvação e vivermos com ele para todo sempre. Essa é a boa nova. E essa boa nova, como ele diz aqui no versículo 14, que ele é tanto devedor para gregos e para bárbaros, quanto para sábios e insensatos. Essa é a boa nova, ele precisa levar isso para as outras pessoas. E é por isso que a vida dele é totalmente... Ele vive isso intensamente para que pudesse levar essas boas novas às pessoas, e as pessoas terem essa oportunidade de ouvir e se entregar e abrir o seu coração e mudar de vida e haver mesmo uma transformação de vida. Amém? Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então aqui Paulo, nós vemos que na primeira parte Paulo ele pega e se apresenta como servo de Deus, como um chamado para apóstolo e apresenta que ele é aquele que vem trazer essas boas novas, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. A segunda parte mostra que Paulo ele começa a orar, ele ora pelaquela igreja em Roma, ele também ele ora pela igreja em Roma e depois ele pega e diz que queria muito vê-los, que queria ir daquela igreja e ali ele externa tudo aquilo. E nessa terceira parte ele pega e fala qual é esse evangelho, o porquê que ele se diz tanto devedor, e ele pega e se mostra, e ele pega e fala que o evangelho é o poder de Deus que salva para a salvação de todo aquele que nele crê, e diz que o justo viverá pela fé. Agora, nessa quarta parte do primeiro capítulo, ele vai começar a dizer sobre a injustiça e as impurezas do ser humano. Ele vai começar a mostrar o pecado do ser humano. Não só do ser humano, mas de como a criação ficou após o pecado. Então repare aqui, no versículo 18 começa assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade.
Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Então aqui Paulo ele começa a mostrar para aquelas pessoas, para os seus leitores, aqueles primeiros leitores da carta aos Romanos, que eles são pecadores, que eles suprimem a verdade de Deus, que através dos atos de injustiça, dos atos pecaminosos deles, é onde eles não conseguem ver Deus nas coisas. E aí ele pega e fala no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebida por meio das coisas que Deus faz, que Deus fez. Então nós vemos, você está vendo aí no vídeo, tem árvores, tem aqui, eu estou vendo aqui pessoas andando, cachorros e tantas coisas aqui, temos flores, tantas coisas. Isso tudo são os atributos invisíveis de Deus, isso tudo são coisas que Deus, os atributos visíveis de Deus, onde Deus se demonstra, onde Deus mostra, onde Deus fala e onde nós podemos realmente ver Deus nessas coisas. Então, é claramente visível, é isso que Paulo está tentando dizer. Versículo 22. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Por isso o quê? Por causa do pecado que habita no coração do homem. Porque o homem não consegue ver Deus nas coisas simples. Porque o homem não consegue ver Deus numa simples árvore, em nada, nessas coisas que são os atributos de Deus que são visíveis para todos. Por causa disso, por causa do pecado, é que Deus o entrega. Deus deixa com que o homem seja inflamado pelos desejos do seu coração. Entende? Isso vem de dentro do próprio homem. O homem, como nós sabemos, o homem tem sempre a tendência ao pecado. Ele sempre está pendendo ao pecado. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Nós nascemos porque Adão pecou e todos nós pecamos. Nós já nascemos pecadores. Então nós temos sempre essa inclinação ao pecado. E por nós sempre termos essa inclinação ao pecado, e porque nós não conseguimos ver as glórias, os atributos visíveis de Deus, o seu pleno poder e glória e majestade, Deus ele pega e nos entrega as nossas paixões. Deus ele deixa com que o homem siga o seu próprio caminho. Deus não intervém ali naquele lugar. Deus não intervém ali naquele caminho que o homem está fazendo, mas ele deixa o fluxo seguir. Deus deixa com que o homem faça aquilo que está ardendo no coração. E aí é onde que mora o problema. É aí onde mora todo o cerne da carta de Paulo, onde Paulo vai mostrar mais para frente nos outros capítulos, e nós vamos ver o que devemos mudar nas nossas vidas, o que de fato, qual é a obra de fato que Deus realiza em nossas vidas para que isso mude, para que nós não fiquemos mais sempre tendenciosos ao pecado, mas nós possamos agora viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida reta, uma vida que glorifique a Deus. Então é por isso, aqui no versículo 24, Paulo diz: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Então, o homem deixou de adorar a Deus, o homem deixou de ver a Deus, e é por isso que Deus o entregou a essas suas paixões.
E aí no versículo 26, Paulo diz, por causa disso, por causa desses pecados, por causa dos desejos do coração do homem, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. O próprio Deus entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. É por causa do pecado que Deus nos entrega, é por causa do pecado que Deus não intervém, é por causa do pecado que Deus não modifica, é por causa do pecado que Deus deixa com que nós seguimos as nossas paixões. E aí Deus ele pega e entrega, como diz aqui no versículo 28, a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Deus ele nos deixa agir conforme nós queremos, deixa seguir as nossas paixões. Isso, tudo que nós vivemos fora dos caminhos do Senhor, são totalmente o nosso coração, o pecado que habita em nós, falando mais alto e nos direcionando ao pensamento que é reprovável e a praticar coisas que não convêm. Olha quanta coisa que o pecado faz na nossa vida. Versículo 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Paulo aqui ele lista uma série de pecados, lista uma série de coisas que são reprováveis diante de Deus, que são coisas que não devemos pensar, que não provém de Deus, uma lista de pecados para mostrar que o homem é totalmente pecador. Nós temos sempre a tendência ao pecado, nós sempre temos a tendência a pecar. Nós nunca estamos dispostos, os nossos corações, mais para frente nós vamos ver isso, o nosso coração nunca é tendencioso a Deus. Nós nunca vamos buscar a Deus por livre e espontânea vontade ou por um coração totalmente disposto a se entregar ao Senhor. Mais para frente nós vamos ver isso, que sempre parte da ação de Deus para nos tocar, sempre parte da ação de Deus para fazer alguma coisa, para que nós possamos responder a essa ação. Nós sempre respondemos a uma ação, né? Toda ação tem uma reação. Nós sempre temos essa reação de responder a Deus. Mas é Deus quem sempre dá o primeiro passo, porque nós estamos mortos em nossos pecados. Deus nos entregou as nossas paixões, aos nossos desejos do coração. E isso tudo Paulo escreve para demonstrar que nós somos totalmente pecadores. Ninguém é santo. Mais para frente Paulo vai falar sobre isso também. Mas aqui eu quero encerrar esse capítulo 1 e eu quero que vocês tenham em mente que se você não está em Cristo, você é pecador. Se você está em Cristo, você está sempre em processo. Se você está sempre em processo na estatura de varão perfeito, você está sempre querendo crescer, mas se você der uma chance, se você bobear, se você abrir uma brecha, você sempre vai ter aquela tendência ao pecado. Uns capítulos mais para frente nós vamos ver a solução para tudo isso. Nós já sabemos que a solução para tudo isso é Jesus Cristo. Mas o que essa ação de Jesus, nós sabemos que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Nós sabemos que Jesus nos deu uma nova vida. Mas como isso é colocado em prática,
Mais para frente, Paulo vai explicar detalhadamente e eu vou tentar trazer aqui para vocês também formas de como colocar, de como aplicar isso nas nossas vidas nos dias de hoje. Amém? Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa nova forma de gravar aqui ao ar livre e que vocês possam continuar aí lendo. Leia o capítulo 1 de novo, leia, ouça de novo esse vídeo, assista de novo esse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, eu tenho certeza que Deus vai começar a tocar no seu coração em coisas que você precisa se organizar, em coisas que você precisa recolocar, em coisas que você precisa ajustar diante de Deus. Deus, toda vez que nós pecamos, Deus nos entrega às nossas paixões, aos nossos desejos dos nossos corações. Entenda isso. Se você está agindo pelos desejos do seu coração, se você está agindo de forma que ter pensamentos que Deus reprova, pense um pouco, volte atrás, peça perdão a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te perdoar e que você vai mudar de vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.